E aí, pessoal, aventureiros do cosmos e, pelo visto, da vastidão da imaginação humana também. Com vocês, o próprio Carl Sagan brasileiro, pronto para guiar vocês em uma jornada épica. Esqueçam buracos negros e supernovas por um instante, porque hoje vamos explorar algo igualmente fascinante: os maiores causos da mitologia mundial. Afinal, antes de desvendar o cosmos com telescópios e foguetes, nós, meros mortais, explorávamos os mistérios da existência através de histórias, mitos e lendas, passados de geração em geração, moldaram culturas, religiões e até nossa forma de entender o próprio universo. Essas narrativas, cheias de heróis, monstros e deuses, podem não ser reais no sentido científico da palavra, mas ninguém pode negar a influência que elas têm na nossa cultura. Dos épicos gregos às sagas nórdicas, dos deuses egípcios aos heróis mesopotâmicos, vamos mergulhar de cabeça em 10 contos mitológicos que transcendem tempo e espaço. Cada história, um mapa da alma humana, revelando nossos medos, sonhos e a busca eterna por significado em um cosmos que às vezes parece um verdadeiro carnaval fora de época. Então, preparem-se para embarcar em uma expedição fantástica através do tempo e da imaginação, enquanto exploramos os mitos que uniram e dividiram civilizações, inspiraram obras de arte e continuam mais vivos do que nunca na nossa cultura. Preparem o seu café, porque a aventura mitológica vai começar. Nossa viagem começa na Grécia Antiga, berço da democracia, da filosofia e de histórias épicas. A Odisseia de Homero conta a longa e perigosa jornada de Odisseu depois da Guerra de Troia. 10 anos de batalhas, e o maior desafio, voltar para Penélope em Ítaca. Mas voltar para casa não vai ser mamão com açúcar. Deuses, monstros e tentações colocam Odisseu à prova a cada passo. Ele enfrenta o ciclope Polifemo, escapa das sereias e resiste à feiticeira Circe. A Odisseia é mais que uma aventura. É a vida com seus perrengues e a busca por um lugar para chamar de seu. Saindo do calor mediterrâneo, vamos direto para o frio de rachar do norte, onde o vento uiva como um lobo solitário e a neve cobre tudo como um manto branco. Nessa terra gelada da Escandinávia, os vikings criaram suas próprias histórias sobre a criação do mundo, tão grandiosas e implacáveis quanto a natureza que os cercava. Histórias de deuses e gigantes, gelo e fogo, vida e morte. Esqueçam essa história de Big Bang, galera. Para os nórdicos, tudo começou no Ginnungagap, um vazio imenso onde o calor infernal de Muspelheim, o reino do fogo, encontrou o frio de congelar até o pensamento de Niflheim, o reino do gelo. E desse encontro improvável, como água e azeite, nasceu Ymir, o primeiro gigante, um ser colossal que representava a força bruta da natureza, um verdadeiro monstro da mitologia nórdica. Mas a bagunça ainda estava armada, tipo carnaval fora de época. Os deuses Odin, Vili e Vé, descendentes de gigantes, se uniram para desafiar e derrotar Ymir em uma batalha épica, digna dos contos mais fantásticos. E do corpo do gigante, os deuses criaram o mundo como conhecemos. Sua carne se transformou na terra firme que pisamos, seus ossos nas montanhas que nos desafiam, seu sangue nos oceanos que nos conectam e seu crânio no céu que nos protege, igualzinho a um guarda-chuva divino. A cosmogonia nórdica, brutal e poética ao mesmo tempo, é a cara do povo que a criou, como um reflexo no espelho da alma viking. Um mundo onde a sobrevivência era uma batalha diária contra a natureza, onde a morte era presença constante, tipo visita indesejada, e a força, essencial para sobreviver, como um café forte pela manhã. Mas mesmo em meio a tanta luta e desafio, os vikings encontravam espaço para a beleza, a poesia e a crença em um destino traçado pelos deuses, como fios em uma tapeçaria mágica. Do cosmos infinito, a gente desce até o nosso mundão, onde os gregos antigos criavam mitos para entender a natureza
E um desses contos, O Rapto da Perséfone, fala de uma coisa que a gente acha normal: as estações do ano. Imaginem só. Perséfone, a juventude da primavera, filha da Deméter, a deusa da colheita. Hades, o chefão do submundo, um lugar cheio de sombras, se apaixona pela beleza da Perséfone. E aí, ele decide raptar ela, fazendo a Deméter mergulhar numa tristeza profunda. E o mundo sente. As plantações viram pó, o frio chega com tudo, um espelho da dor da Deméter. Zeus, o manda-chuva dos deuses, resolve dar um jeito porque nem ele aguenta ver o sofrimento dos mortais. Rola um acordo. Perséfone fica metade do ano com o Hades lá no submundo e a outra metade com a mãe dela. E assim, os gregos explicavam o ciclo da vida, a dança das estações, com essa história que veio dos céus. Poucas cidades evocam a grandiosidade da Roma antiga, né? Mas até os impérios mais poderosos vêm de origens humildes. A lenda de Rômulo e Remo nos leva ao coração da fundação de Roma. Imaginem só, 2 bebês abandonados à deriva num cesto no rio Tibre. Deixados à própria sorte, eles são encontrados por uma loba, criatura que representa tanto a ferocidade quanto o instinto maternal. Essa mãe improvável garante a sobrevivência dos gêmeos. Criados por um pastor, os meninos se tornam jovens fortes, destinados à grandeza. Eles decidem então fundar uma cidade, um lugar para chamarem de seu. Mas como em toda a história de ambição, o conflito se apresenta. Uma disputa toma conta, um confronto trágico, e Rômulo, num momento de fúria, tira a vida do próprio irmão, Remo. A cidade é erguida e recebe o nome de Rômulo, uma lembrança constante do preço do poder e do peso da ambição. Essa lenda passada de geração em geração não é só sobre a fundação de uma cidade, mas sobre a natureza da irmandade, da rivalidade e do legado, daquilo que a gente deixa para trás. Vamos viajar no tempo até a antiga Mesopotâmia, o berço da civilização, onde os ecos de histórias épicas ainda ressoam. A epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas que conhecemos, aborda uma questão que ainda nos intriga. O que significa ser mortal? Gilgamesh, o rei de Uruk, é uma figura de força e carisma imensos, 2/3 divino, 1/3 humano. Mesmo com todo o seu poder, ele é assombrado pela inevitabilidade da morte, especialmente após a perda de seu grande amigo Enkidu. Movido pela dor e pelo desejo pela vida eterna, Gilgamesh embarca em uma jornada perigosa, repleta de perigos e maravilhas. Ele enfrenta criaturas míticas, atravessa paisagens desafiadoras, tudo em busca do segredo da imortalidade. Mas o que Gilgamesh descobre é que a verdadeira imortalidade não está em enganar a morte, mas no legado que construímos, nas ações que realizamos e nas histórias que deixamos para trás. Essa antiga epopeia nos lembra que o espírito humano, mesmo diante de nossa própria mortalidade, busca algo maior, algo que perdure. Ajusta a lente da sua imaginação, porque agora vamos mergulhar de cabeça no mundo da mitologia mesoamericana. E pode botar fé, esse universo é mais cheio de história que a carroça do Lampião. Nossa expedição aterrissa agora no mundo dos astecas e do deus deles, o famoso Quetzalcóatl, a serpente emplumada. Tipo assim, imagina só, uma criatura que corta os céus com a leveza de uma pena e carrega a sabedoria milenar das serpentes. É de arrepiar, né? Mas olha só, o Quetzalcóatl ele não era aquele deus distante e inacessível, não, que nada. Ele era gente boa, visto como um professor das estrelas que resolveu dar um help para a galera aqui na Terra, passando uns conhecimentos para lá de especiais. Desde plantar um feijãozinho até entender os astros lá no céu, passando por criar arte que é um arraso. Ele manjava dos Paranauê. O cara era o rei do conhecimento, o mestre da sabedoria, o professor que a gente queria ter tido, sacou? Mas se preparem, meus amigos, porque como em toda boa história, sempre tem aquele mas no meio do caminho. E o mas aqui atende pelo nome de Tezcatlipoca, outro deus cheio das gambiarras, que adorava uma baguncinha e acabou exilando o nosso querido Quetzalcóatl.
Já pensou na força do povo que dependia dos ensinamentos do cara, de cortar o coração, né? Mas antes de partir para outras bandas, o Quetzalcóatl fez uma promessa daquelas. Ele jurou de pé junto que voltaria. E essa promessa, meus amigos, virou lenda. Passou de geração em geração, virando um símbolo de esperança para os astecas. O mito do Quetzalcóatl, no fim das contas, é muito mais que uma historinha para boi dormir. É uma viagem direto para o coração de uma civilização, mostrando o que eles acreditavam sobre a vida, o universo e tudo mais. Sem falar na importância do conhecimento e daquela briga eterna entre o bem e o mal, né? É um lembrete de que, mesmo quando a coisa fica preta, a esperança de um futuro melhor, mais bonito e cheio de sabedoria, pode ser a luz no fim do túnel. Da Cordilheira dos Andes, atravessamos o Pacífico até o Japão, lar de Amaterasu, a poderosa deusa Sol. Diferente do nosso Sol, uma bola gigante de plasma em fusão nuclear, Amaterasu era uma divindade com sentimentos. E pode acreditar, ela tinha um pavio curto. Imaginem só, Amaterasu, ofendida, se esconde em uma caverna, mergulhando o mundo na escuridão. Plantações morrem, animais ficam agitados, o caos se instala. É um verdadeiro sufoco. É como se alguém tivesse desligado a internet do mundo. Desesperados, os outros deuses bolam um plano genial, tipo um jeitinho brasileiro de ser. Usando um espelho sagrado e muita dança, eles conseguem atrair Amaterasu para fora da caverna, devolvendo a luz ao mundo. Esse mito é uma baita metáfora, daquelas que te fazem pensar. Assim como a escuridão toma conta na ausência da luz, a tristeza e a desarmonia prevalecem quando nos fechamos para o mundo, tipo quando a gente fica na bad. É um lembrete da importância da comunidade, da alegria e da colaboração para iluminar nossas vidas e o mundo ao nosso redor. É como um churrasco em família, sabe? O conto de Amaterasu também mostra o poder da criatividade, da gambiarra, da nossa capacidade de inventar. Às vezes, precisamos pensar fora da caixa, usar espelhos e danças para superar os obstáculos e trazer a luz de volta, tanto no sentido literal quanto no figurado. Uma lição e tanto, não é mesmo? É para levar para a vida. Preparem-se porque agora vamos para a Índia explorar o Mahabharata, um épico tão vasto quanto a Via Láctea. Uma batalha épica entre famílias, intrigas políticas e profundas reflexões filosóficas. No centro dessa história estão os Pandavas e os Kauravas, primos em uma guerra sangrenta por um reino. E é dentro do Mahabharata que encontramos o Bhagavad Gita, um diálogo atemporal entre Arjuna e Krishna. O Mahabharata é uma obra-prima da literatura indiana que nos leva a questionar nossas próprias ações e a buscar a verdade interior. Chegamos à Inglaterra medieval, um verdadeiro berço de mitos e lendas. E no centro de tudo isso, temos o rei Arthur, uma figura envolta em mistério e lendas. Dizem que Arthur provou ser o verdadeiro rei ao realizar o impossível, retirar a espada Excalibur de uma pedra. Parece até história de pescador, mas estamos falando de mitos, né? Essa façanha extraordinária marcou o início de uma era de magia, cavalaria e muita aventura. Com seus cavaleiros da Távola Redonda, incluindo figuras lendárias como Lancelot e Galahad, Arthur viveu inúmeras aventuras, sempre em busca do Santo Graal, o cálice sagrado usado por Jesus na última ceia. Imaginem só a ousadia, uma busca emocionante por um objeto tão importante para a história religiosa. O conto de Arthur, passado de geração em geração, aborda temas universais como coragem, moralidade e a eterna batalha entre o bem e o mal. É uma história que transcende o tempo, inspirando a todos nós com seus temas de cavalaria, lealdade e a busca por justiça. Nossa expedição mitológica nos leva agora para as terras dos faraós, o Egito Antigo, onde encontramos a história de Ísis e Osíris. Que rufem os tambores. Imaginem só, um conto de amor, traição e a promessa da ressurreição, digno das melhores novelas. Osíris, um líder justo e sábio,
tipo um rei Arthur do Egito, foi assassinado pelo próprio irmão, Set. E o motivo? Inveja, essa praga antiga. O corpo de Osíris, esquartejado, foi espalhado pelo Egito como um quebra-cabeça macabro. Uma história de família, rivalidade e traição, que faz a gente lembrar de certos barracos familiares, né? Brincadeira, gente, ou não. Eu, Ísis, esposa dedicada de Osíris, não me dei por vencida. Movida pelo amor, me lancei em uma busca frenética, igual a gente faz quando perde o celular, sabe? Mas nesse caso, eram os pedaços do meu amado. E com a ajuda de Anubis, o deus da mumificação, sabe? Aquele que cuida da galera que quer viver para sempre, consegui ressuscitar Osíris. Não por muito tempo, mas o suficiente para termos um filho, Horus. É de arrepiar, desafiar a própria morte por amor. Imagina a cara do Sete. Chupa essa manga. Essa história, meus amigos, é mais que um conto da carochinha egípcia. Ela fala da perda, do amor, da saudade e da crença na vida após a morte, temas que ecoam dentro de cada um de nós. É a história da força do espírito humano que atravessa o tempo e a areia do deserto, nos lembrando que a vida, assim como o sol, sempre renasce. E assim termina nossa expedição pelos 10 maiores contos mitológicos de todos os tempos. De heróis espertos a deuses poderosos, de jornadas épicas a lições de moral atemporais, exploramos histórias que capturaram a imaginação da galera por milhares de anos. Cada mito, passado de geração em geração, oferece um vislumbre das culturas que os criaram, suas crenças, valores e como entendiam o universo. Esses contos, embora enraizados em um tempo e lugar específicos, falam sobre temas universais que vão além de qualquer fronteira. A busca por significado, a luta contra a morte, a batalha entre o bem e o mal. Esses são temas que continuam nos fascinando, desafiando e inspirando. Ao estudar esses mitos, não estamos apenas revisitando o passado, mas explorando a fundo a mente humana. Então, da próxima vez que você se deparar com um mito, lembre-se de que não é apenas uma história antiga, é um reflexo de nós mesmos, de nossas esperanças, medos e da nossa busca eterna por significado em um universo gigante e misterioso. Continuem explorando, questionando e, acima de tudo, se maravilhando com as histórias que nos conectam através do tempo e do espaço.